Olá, queridos ouvintes! Começa mais um Não Precisa Copiar e no episódio de hoje eu vou tentar, pelo menos, amenizar a imagem que o Pedro construiu de comunista e honrando as aulas do magnífico Luciano Camerino, aqui da UFJF, nosso ex-professor, nós vamos apresentar para vocês o surgimento de uma das correntes do liberalismo, mais precisamente a única que eu acho digna de nota, o liberalismo social. Tu mete esse digna de nota e pro liberalismo social e não quer pagar de comunista. Mas aqui, Rodrigo, vão caçar sua carteirinha de pessoal, de ex-pessoal que lê a Carta Capital, esse cara aí. Eu não tive carteirinha do PSOL porque, saí antes de entrar. O famoso saiu antes de entrar. Com vocês, ouvintes, Pedro Cortar. E eu disse que ia amenizar, mas defender neoliberalismo, essas bizarrices aí não é comigo não, Pedro. Pedro, apresenta aí pros ouvintes o convidado muito especial de hoje no seu retorno triunfal. E eu não tô nem acreditando que a gente tá vivendo esse momento. Ouvintes, com vocês, ele, o magnânimo, o podcaster faltoso para ser um pai atencioso, o sócio degenerado que abandonou seu próprio empreendimento, o meu compadre querido, Fagner Batalha Concolato, está de volta. Diz aí, Fagner, um oi para os ouvintes e conta para eles por que você ficou tanto tempo longe do Não Precisa Copiar. Oi, Pedro, Rodrigo, muito ouvintes queridos, obrigado pela essa apresentação mentirosa, mas acontece que eu peguei muita aula esse ano e eu me tornei pai também, e eu peguei muita aula porque eu me tornei pai, e ser pai gasta muito mais tempo que dar aula, e aí não estava sobrando tempo para as minhas gravações com vocês aqui. Essa aí, Rodrigo e ouvintes, é a versão dele, né? Que a gente já sabe a verdade por trás dessa historinha, que é que o Fagner era um mercenário, um amante do Viu Metal. Ele só voltou porque agora vai rolar cachê pra ele, entendeu? A gente tem junto com o Fagner um outro convidado especial esse programa aí, e é graças a esse convidado que o Fagner tá de volta, mas isso aí a gente conversa depois. Rodrigo, qual é o tema desse episódio? Pois então, tendo em vista que você teve uma farta produção de 3 episódios em série seguidos, eu fiquei um pouco... Isso aí foi um erro, tá? Isso aí foi sem querer. Não é motivo de orgulho, não. Do ponto de vista prático, 3 lançamentos de roteiro seu, eu fiquei ali, mordido, fiquei motivado pela inveja e resolvi produzir também uma série. E aí, tendo em vista que o professor Camerino lançou o livro Liberalismo Social em John Stuart Mill e Norberto Bobbio, eu falei, eu não vou conseguir lançar 3 episódios igual o Pedro, mas 2, um do Stuart Mill e um do Norberto Bobbio, dá. E quando eu comecei a fazer o roteiro, eu vi que tinha uma boa introdução sobre o liberalismo, como é que ele se torna social. Eu falei, cara, vai dar 3 episódios exatamente como o Pedro. Eu me coloco, diante dele em pé de igualdade. E aí foi isso. Aí resolvi fazer desse jeito. Então, como é que vai rolar? Na primeira parte, o Camerino vai fazer um tipo de história do liberalismo até chegar à corrente social do liberalismo. E o plano é tratar nesse primeiro episódio disso. É muito foda esse negócio de escrever roteiro, que você começa com aquele medo do proposto lá do Sidney na defesa, uma ideia curta. Como é que você gosta? Nada pior do que uma ideia curta com pernas longas. Pois é, a gente começa assim, mas aí quando você vê que é o contrário. É uma ideia longa com pernas curtas e você tá tendo que apertar ali. Isso. E o Camerino chegou a dar essa disciplina lá na especialização, vocês chegaram a fazer? Se por especialização você quer dizer após que você e Luiz Felipe fizeram e não me chamaram, após onde você encontrou o amor de sua vida e que vocês dois traíras não me convidaram para participar, não, eu não fiz essa disciplina dessa pós, não fiz. Eu acho que foi até bom, porque imagina o seguinte, Pedro, você tá lá participando da pós, o Rodrigo conhece o amor da vida dele lá, só que o amor da vida do Rodrigo tem outra impressão porque você tava lá do lado e não se apaixona por Fagner aí insinuando que o Pedro ia roubar o amor da minha vida. Porra, meu irmão. Ou que o amor da sua vida não iria se apaixonar por você. Então, ia querer o Pedro, exatamente. Não. Ele tá dizendo que ela ia julgar mal. Ela ia olhar e falar, meu Deus, que completo imbecil pra andar com esse cara. Ah, pode ser. Fantástico. Show de bola. Então, vamos logo pro episódio antes que os ouvintes desistam de esperar. Se você não quer se comprometer o orçamento mês a mês,
e quiser fortalecer ou Não Precisa Copiar, viu um trechinho que você achou muito bom, te ajudamos a estudar para uma prova, te ajudamos a estudar para um concurso, te trouxemos uma ideia que você estava precisando na sua vida e você quiser fortalecer o Não Precisa Copiar, você pode fazer um pix para nprecisacopiar@gmail.com, que a gente vai receber lá seu cascalho. E a gente queria também aproveitar essa oportunidade para agradecer aqui. Já temos 2 pix feitos, já tem 2 apoios no Catarse também. Com o dinheiro do Catarse, mais esses R$ 6 aqui do pix, acho que já dá para fazer um impulsionamento agora. Então, ouvintes, a estrutura da primeira parte do livro começa, como já era de se esperar, né, com o conceito de liberalismo. Sua posterior filiação à ideia de igualdade, então vocês podem ficar chocados com isso, eu fiquei, que liberalismo não veio vinculado à ideia de igualdade de maneira mais assim forte. E depois ele prepara o terreno para a chegada, né, do liberalismo social. É porque a ideia de igualdade aqui não é igualdade jurídica, né, mas a igualdade no seu sentido mais amplo. Nessa parte de apresentação, o Camerino vai ressaltar a característica principal desse tipo de liberalismo, que ele vai tentar apresentar e debater, que é o seguinte: ele é uma, abre aspas aqui, nem sei se essas aspas são verdadeiras não, vou confiar no Rodrigo. Esse liberalismo é, abro aspas, uma vertente liberal que admite a influência reguladora do Estado sobre o mercado em determinados casos, certo? Mas, em especial, para, aspas de novo, garantir provisões e recursos às camadas menos favorecidas. Então, ela enxerga aquele papel limitado do Estado, mas com essa especial colocação. Então, para o Camerino, o primeiro autor a levantar esse debate foi justamente o John Stuart Mill. Ele defendia causas como a inclusão dos trabalhadores na vida democrática através do direito ao voto, incluindo inclusive as mulheres, né? Na prática, ele defendia esse sufrágio universal em pleno século XIX. Isso lembrando que vários países, a América Latina quase todas, só em 1930, o Brasil em 1932, que liberou o sufrágio para as mulheres. E tem países como a Arábia Saudita, que foi em 2011. Então, assim... E o Kuwait não liberou até hoje. Então, a gente percebe... A Noruega foi em 1907. Então, nós percebemos que isso foi um tema que, para o período do Stuart Mill, isso era uma... Como que a gente pode colocar? Bastante revolucionário, digamos assim. Ele postular uma coisa dessa, né? Não, ele era um cara bastante antenado com o seu tempo. Ele dialogava com a amplitude do espectro político todo. Então ele conversava com Tocqueville, Comte e ainda até autores do socialismo utópico. Para o Camerino, ele buscou realizar uma síntese entre o utilitarismo do Bentham e o pensamento romântico. Ô Pedro, dá uma ideia aí pro ouvinte o que seria o utilitarismo. Então, ouvinte, o utilitarismo é um tipo de ética consequencialista, ou seja, está preocupado em analisar a correção dos atos a partir das consequências dos atos, e ela tem como premissa que é possível calcular em cima de qualquer situação, de qualquer ação, uma porcentagem de prazer e de dor, e a ação que causar mais prazer e evitar mais dor para todos os envolvidos vai ser a melhor ação. E eu acho que tem a ver com essa parada do liberalismo, porque ele se preocupa com a totalidade de felicidade, não é só a felicidade de uma pessoa, então não é um hedonismo. Ouvintes, a gente já teve aqui a ética do Kant, né, um programa muito bom com o Léo, a gente já teve a ética do Aristóteles, que é a ética da virtude. Vocês querem uma ética utilitarista? Se quiser, comenta lá nas redes sociais que a gente trabalha nesse roteirinho aí. Mas aqui, já que você me arrumou serviço extra, o Fagner, pede o Rodrigo aí pra fazer um resumão do romantismo, pô. Não vou pedir não, senão ele vai contar a história dos viajantes de novo do Chile. Não aguento mais. Eu prometo que eu não conto, vai ser só o resumão. A gente tá acusando ele disso aqui no podcast, mas ele já contou essa história no Não Precisa Copiar? Não sei, só nas nossas vidas. Não? Então a gente tem que fazer um especial História dos Viajantes um dia. A gente grava tipo aqueles audiodrama com o Rodrigo cantando. Isso. Eu vou interpretando e depois eu analiso. Pô, fantástico. Então, ideia rápida do romantismo, igual o Pedro mandou do utilitarismo aí. O ponto aqui vai ser uma concepção de que o iluminismo ele tem limitações e que a razão ela deixou para trás, digamos assim, a sensibilidade e os sentimentos humanos. Então ela se tornou uma razão fria, uma razão que, de alguma maneira, suplanta a própria natureza humana, então deixa de lado a natureza humana. E o romantismo vai ser essa corrente que vai tentar resgatar, fazer essa autocrítica do iluminismo
e resgatar essa dimensão dos sentimentos, essa dimensão da sensibilidade humana. É basicamente isso. Inclusive, eu já prometo aí, um dia vai ter um episódio de romantismo, dos pais do romantismo, Goethe e Schiller. Então, como vocês viram aí, a partir dessas duas influências, o Mill se torna referência para os autores liberais que se preocupam com as questões sociais e também para aqueles que enfatizam mais o liberalismo político do que o econômico. Exatamente, é por isso que eu respeito esses caras. Nas palavras do Camerino, o Mill chegava até a relativizar o laissez-faire, permitindo regulação estatal em prol da educação, do bem-estar e da justiça, o que torna o liberalismo sensível às chamadas liberdades positivas que já a gente vai comentar. Pode não parecer, ouvinte, mas isso daí que o Rodrigo comentou é uma puta mudança pro liberalismo da época. O laissez-faire é uma doutrina que visava estipular o seguinte: o mercado não pode ter nenhuma regulação externa a ele. A única coisa que vai influenciar dentro do mercado é a chamada mão invisível. Ou seja, vai tudo se resolver na questão econômica ali que vai se autorregular. Ou seja, o bem-estar vai ser produzido na economia e não tem essa preocupação com as desigualdades, com o bem-estar social. O que o Mill está fazendo aqui é justamente criticar esse dogma que é considerado um dos principais dogmas liberais para defender essa nova proposta, uma proposta reformista e que vai se ocupar dessas questões sociais com tanta importância quanto da questão econômica. Mas se você perguntar para o Luiz Antônio, que é o nosso comunista favorito, ele vai falar que esse liberalismo é só um liberalismo com desconto, que ele só doura a pílula, mas que o remédio ou o veneno é amargo do mesmo jeito. Só que a coisa tá tão feia hoje em dia que até um liberalismo mesmo, só que um pouquinho mais humano, já ia fazer um bem danado, né? O Camerino vai trazer que um ponto em comum desses pensadores é a questão do diálogo. Só que a gente não está falando aqui de um diálogo socrático. Só que é a ideia de que o diálogo é uma marca tanto para o Mill quanto para o Bobbio de uma filosofia e de uma reflexão saudável. Eles vão ser autores que não são dogmáticos. Então eles entendem que a sociedade é um fenômeno complexo, que as suas tradições e seus costumes mudam, e por isso, entre as inovações que surgem, vai ser necessário defender que seja trazido para dentro do liberalismo o diálogo. E isso é, basicamente, trazer para junto do liberalismo a democracia, algo que não tinha antes, como o Rodrigo mencionou. Do jeito que você está falando, Pedro, esses daí são autores críticos, né? Será que eles vão aparecer naquele episódio especial de filosofia crítica que você promete já há um ano? Deixa quieto. Acho que é isso, peraí, viu? Ih, ouviu isso, Pedro Cortar? Que porra é essa? O Fagner virou um passarinho? Que loucura é essa? Eu realmente, quando eu te entreguei a edição total do NPC, eu não tava esperando essas loucuras. Então, esse daí é o famoso sabiá laranjeira. Você sabia que ele foi declarado símbolo da fauna brasileira em 2002? E de que desde 66 ele é símbolo do estado de São Paulo? Foi o emblema da Copa das Confederações de 2013, realizada aqui no Brasil? Rodrigo, por que você está falando fatos aleatórios de sabiá, cara? O que tá acontecendo? Que isso, cara? Você tá maluco? Tô te dando a deixa aí pra você comentar a nossa nova parceria. Ah, perfeito! Então agora tá tudo explicado. Achei que você tava ficando completamente doido. Tinha ficado assistindo muita reunião na escola, tava louco. Nada, tudo friamente calculado. Vamos parar com essa palhaçada agora, que já tomou muito tempo. Vamos pro assunto sério. Então, ouvinte, você está nos ouvindo e você tem uma marca. Você pode até não saber, mas você tem uma marca. Pode ser um podcast, como a gente, pode ser uma lojinha que você tem, pode ser um canal no YouTube. Tem 1 milhão de coisas, pode ser até a sua própria identidade aí como influencer. E aí, você tá lá vivendo sua vida, quando alguém pode, de repente, roubar sua marca de você. Tipo a marca do iPhone, que foi roubada da Gradiente. O departamento jurídico do Não Precisa Copiar pediu para retificar a fala. A marca que foi supostamente roubada... Exatamente isso, ouvinte. Você imagina só a Gradiente, a empresa brasileira, tá na justiça para impedir a Apple de usar
a marca iPhone no Brasil. Então, ou vai impedir, ou a Apple vai ter que pagar, e pagar caro, para ter esse registro aí, que é historicamente da Gradiente, que lançou um celular com esse nome. E é isso que pode acontecer com você, caso você crie uma marca, agregue valor a essa marca e descubra tarde demais, igual a Apple, que essa marca já tinha sido utilizada em algum lugar. Ou, seus burraldos, vocês têm falta de alcance jurídico. O correto é a Apple que entrou contra a Gradiente. A Gradiente que é ré nesse processo. Ela que supostamente roubou a marca da Apple. Vocês ouvintes, Pamela Crop vindo aqui corrigir a gente. Mas, continuando, é o que ia acontecer com o Não Precisa Copiar, quando a gente já tivesse famoso, rico, esbanjando dinheiro, se não surgisse no nosso caminho a Sabiá. Exatamente, agora estamos protegidos de todo mal, seja da Apple ou da Gradiente, seja da Magalu ou do Flow. Por isso, o Sabiá Laranjeira lá no início, ouvinte. A Sabiá é uma empresa de gestão de marcas e proteção de propriedade intelectual. Nossos queridos parceiros Camila, Bruna e Arthur são responsáveis por essa empresa chamada Sabiá, e ela vai, no processo, identificar e sanar as fragilidades da marca Não Precisa Copiar. Eles foram responsáveis por identificar essa nossa fragilidade e agora vão ajudar a gente a resolver esse problema. E por ajudar, eu tô sendo aqui bem leviano, porque a gente não vai ter que fazer nada, né? Só eles que vão trabalhar e a gente só vai curtir enquanto eles resolvem essas pinimbas aí. Esse ponto fraco, ouvinte, pode ser um que você, no seu negócio, na sua marca, tá também vulnerável. Por exemplo, a banda de reggae Nat Roots começou sua carreira com o nome Nativos. Só que já existia uma banda registrada com um nome muito parecido, Os Nativos. E o Nativos do Nat Roots era Nativus, né? Assim, os membros do então Nativus decidiram trocar o nome da sua marca para poder conseguir o registro, se tornando então a famosa Nat Roots. Ou seja, ouvinte, se você não quer uma surpresinha igual a da Gradiente ou igual a do Nat Roots, você precisa correr atrás de proteger sua marca. Aí, nesse caso, a Sabiá vai ajudar vocês a proteger, né, a registrar o seu símbolo, ou a palavra que você usa na sua empresa, ou a frase, ou até mesmo o desenho da sua marca, né, aquele logo da sua marca. A marca, inclusive, pode ser a combinação disso tudo, tá bom, ouvinte? E não se preocupe, se você é um jovem empreendedor, está começando, não tem CNPJ, isso não é necessário. Você pode registrar a marca no seu CPF e depois correr atrás do seu CNPJ. É inclusive o caso do Não Precisa Copiar. Mas o melhor ainda está por vir. Depois que a gente fechou essa parceria, a gente conseguiu, junto com a Sabiá, que você, nosso ouvinte, pode ter acesso ao link que a gente vai deixar aí na postagem para ter 10% de desconto no serviço de registro de marca. Então não deixe a sua marca vulnerável, faça como Não Precisa Copiar e confie na Sabiá. Eles vão cuidar de vocês e de sua marca. Então, quem quiser entrar em contato com a Sabiá, você tem várias opções. Você pode ir no Instagram direto, @SabiaMarcas. Vocês podem mandar mensagem no WhatsApp. O número é 16 99222 7672. E você também pode ir no link que está aqui no post, que é o site deles, www.sabiamarcas.com.br, porque eles também são aí, ó, igual o Rodrigo, preocupados aí com a marca Brasil. Feita essa breve apresentação, entremos nos primeiros 4 capítulos do livro, em que o Camerino apresenta definições de liberalismo e a relação dele com o conceito de igualdade, os primórdios do liberalismo social e seu nascimento. Então, logo de saída, o Camerino nos apresenta o que é o liberalismo. E que o liberalismo não é um conceito abstrato, mas uma praxis histórica e uma doutrina. Isso quer dizer que a gente não pode entendê-lo como uma tese econômica simplesmente, mas sim como um conjunto de concepções morais, políticas, sociais, culturais e também econômicas. Essas ideias começam a surgir na Reforma Protestante, quando começa a se definir a distinção entre o que é público e o que é privado de maneira mais arraigada. É a percepção que a gente tem, por exemplo, nas cartas sobre a tolerância do Locke, famoso liberal, onde ele marca a distinção entre a separação entre igreja e Estado com a consequente defesa da liberdade religiosa. Essa defesa, Pedro, acabou por iniciar um processo de separação entre o direito e a moral. E esse processo também tem a ver
com a defesa da liberdade e da pluralidade religiosa. O liberalismo nasce como uma força de oposição à sociedade estamental e o absolutismo político, e as suas bases são a defesa das liberdades positivas, a liberdade de expressão, livre consciência religiosa, o livre debate, a liberdade econômica e a dinâmica social pautada pelo direito. Historicamente, o liberalismo tem duas correntes tradicionais, a corrente continental e o liberalismo clássico. Na continental, a gente tem o liberalismo francês, que é normalmente hostil à religião, defensor de uma democracia direta pelas assembleias e tendo o Estado como ferramenta de conquista e garantia dessas liberdades. Já no liberalismo clássico, nós temos o modelo inglês, que aposta na limitação do Estado e busca institucionalizar os partidos políticos, criando um modelo bicameral. Como assim bicameral? O que é isso? É 2 camerindo? São duas câmeras secretas, Rodrigo. Não, 2 burraldo. Vive num país bicameral e não sabe o que é. Isso significa 2 câmaras legislativas com dinâmicas diferentes. Continuando. Comparado aos continentais, eles são moderados. Querem reformar as tradições, mas com cautela e mediante análise. O Camerino chega a comentar que essa distinção tem relação com a própria história da França e da Inglaterra. A primeira, conquistando a ampliação das liberdades pela Revolução, e a segunda, através de um conjunto de reformas. Com o objetivo de estruturar as características centrais do liberalismo, o Camerino vai trazer as 5 principais teses do pensamento liberal. E elas são as seguintes. Primeiro, distinção entre liberdade negativa e positiva. Segundo, individualismo. Terceiro, distinção da esfera pública e da privada. Quarta, chegou atrasada, mas está aí agora, presente, democracia. E 5, o Estado laico. A liberdade negativa significa ausência de restrição ou impedimentos, que devem ser garantidos através do direito e pelo Estado. Já a liberdade positiva significa o oferecimento pelo Estado de meios e recursos aos indivíduos. Exemplo seria o entendimento de que saúde e educação são bens públicos. Então a liberdade negativa é consenso entre os liberais. Já a positiva não é. Mesmo entre os que defendem a liberdade positiva, há uma divergência sobre a estatização desses bens. E muitos defendem que os recursos sejam dados para que o mercado distribua esse bem a ser adquirido. A segunda tese é o individualismo. Aqui a gente tem a recusa da tese historicista do marxismo, Rodrigo, você diria isso? Sim. Que no historicismo a gente entende que a sociedade é um sistema holístico e que a razão vai compreender e vai poder também organizar e manipular esse sistema. Em oposição a essa ideia, você tem a posição do liberalismo. Ela defende o seguinte: a razão não tem esse poder de compreender a história e manipular a direção da história. A razão, ela é modesta, ela é humilde. E aí, o que acontece? Você precisa ter livre discussão de ideias e livre discussão de propostas para, através dessa discussão, através da experimentação, você encontrar as chaves, situação a situação, época a época, cultura a cultura, para o desenvolvimento e a prosperidade. Então, a terceira é a já comentada distinção entre a esfera pública e a esfera privada, em que o que é público deve ser regulado pelo Estado de direito, sendo muito bem limitado, e já o privado cabe exclusivamente ao indivíduo. Nas palavras do autor, é o império da lei e a anarquia dos espíritos. Já a quarta tese diz respeito à democracia e ao mercado político que defende os direitos humanos, a legalidade, um governo baseado no consentimento constitucional e representativo, inclusive das minorias. Ele deve ser eleito com o sufrágio universal e exercido num sistema de partidos políticos concorrentes. A quinta e última tese é a ideia de que o Estado é laico e, diante disso, que deve necessariamente existir uma isonomia no tratamento dos grupos e indivíduos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai separar religião e Estado. A gente vai dar uma tolerância ampla e restrita aos mais diferentes credos. A gente vai separar certos mecanismos de Estado dos mecanismos de governo. Então, por exemplo, a gente vai criar uma burocracia estatal que é apontada para o seu cargo através do concurso público e ela não vai poder ser controlada de maneira completa pelo governo. A gente vai defender a existência da sociedade civil, da propriedade privada, da restrição ao abuso de poder por parte do governo em relação às liberdades individuais. Isso que significa aqui, de maneira mais ampla, o Estado laico. Então, todas essas teses elas vão ter desdobramentos históricos. Por exemplo, as ligadas à economia fundaram um novo debate entre duas visões que ainda disputam o legado liberal.
o keynesianismo e o neoliberalismo. Aqui ocorre um debate sobre a intervenção do Estado nas falhas do mercado, visando seu melhor funcionamento e maior produção de bem-estar social. Essa concepção foi defendida por Lord Keynes e sofre a oposição radical dos neoliberais Hayek e Friedman. Peraí, Keynes é liberal? Eu não sabia disso, não, é? Keynes é o liberalzão, cara. Só que ele é um liberal social. Os liberais loucura. chamam o Keynes de comunista, os comunistas chamam ele de liberal. Exatamente. Excelente. Porque ele é um social-democrata. Eu tô chocado com duas coisas. Tô chocado E que se ele é o Rodrigo liberal, tô tá chocado chamando o que ele é Keynes de lorde. liberal, você imagina o que o Rodrigo é. E você disse que ia amenizar a sua imagem, hein, Rodrigo? Pois é. É o possível, né? Eu sou o universo do possível. Você ia completar, Pedro? Eu acho que eu te interrompi. Não, eu falei do que eu não sabia que ele era lorde nem liberal. Então, do ponto de vista do individualismo, o próprio conceito se transforma historicamente. No início, ele aparece com foco no poder absolutista da época, mas logo ele migra para uma visão mais ligada ao singular e existencial, de uma subjetividade sempre em construção. Há também uma distinção muito importante com o conceito antigo de liberdade, que era mais focado na polis, na organização social, na participação política. Era uma liberdade do cidadão e não uma liberdade do ser humano. Então era uma liberdade mais coletiva do que individual. Essa separação que tem no liberalismo não vai ter, tanto que a gente vai ver que na antiguidade a esfera pública ela vai se sobrepor, se misturar muitas vezes com a esfera privada. Tanto que o termo que deu origem à palavra idiota, que a gente usa hoje em dia, vem dessa ideia de uma pessoa que, sendo capaz de participar politicamente, então cumprindo os requisitos para ser cidadão, tendo conhecimento e tempo e necessidade de ser cidadão, participar da arena pública, das votações, das discussões, não participa, não ocupa um cargo público, não se envolve. Esse era o idiotes antes, que virou aí agora o idiota, que já é um xingamento mais amplo agora, mas tem essa origem que mostra bem a distinção entre a liberdade antiga e a liberdade moderna. Em oposição a essa liberdade antiga, a liberdade moderna, nós temos um foco no indivíduo, como o Pedro falou, no particular, no que é subjetivo, no código moral privado e no interesse privado. Todas essas características elas não tinham tanta presença na antiguidade. Essa distinção, de acordo com o Camerino, foi feita por Benjamin Constant, inclusive. E foi introjetado, foi trazido para o ideário liberal. Então, o que o liberalismo faz é inverter essa ordem entre o público, entre o coletivo e o privado e individual. A liberdade política se torna o direito fundamental construtor de outros direitos. A sociedade é para os liberais um espaço de disputa, mas isso não é ruim, né? É um espaço de conflito e negociações. Só existe negociação se existe conflito, não é mesmo? Esses interesses contraditórios que existem dentro de uma sociedade, eles precisam ser realizados, mas não pela violência. E o meio de se realizar esses conflitos pacificamente é o mercado. Ali a violência não vai ter lugar e o conflito vai ser concretizado através de negociações, através de estipulações, transformações pela liberdade e, por consequência, os direitos que dela derivam. Outro meio para a disputa acontecer sem violência é a política. Então, na sua forma especificamente democrática e multipartidária, a política, igual ao mercado, vai ser um espaço onde interesses diferentes vão poder competir entre si sem lançar mão da violência. E com essa magnífica frase, nós fechamos o primeiro capítulo. Se liga na frase do Camerino. Eis o liberalismo. Nele, a igualdade é a chance de gerar desiguais. As oportunidades iguais podem produzir a diversidade. A igualdade liberal pretende promover, antes de tudo, a aristocracia do mérito, ainda que se defenda a igualdade das oportunidades. E aí, senhores? Gostaram desse primeiro capítulo? Eu queria comentar, antes de tudo, que o Camerino está um frasista nesse livro aí, porque essa frase é ótima e aquela da Anarquia dos Espíritos também é muito boa. Você vê, eu nem gosto de botar frase de autor no nosso roteiro, mas eu não consegui. Com essa frase aí eu não consegui. E o pior de tudo, ideologicamente eu discordo totalmente, e mesmo assim eu botei. O Camerino sempre foi um bom frasista, assim, de tiradas marcantes. E a avaliação do capítulo, gente? Bom, gostei. Sou mais liberal do que esses comunistas aí, safados amigos meus.
Gostei das definições, gostei da explicação dos conceitos. Tô interessado. Quero saber agora do componente social. Wagner? Eu gostei também. Eu gosto muito do Camerino. Ele explica as coisas muito bem, de um jeito que a gente que é mais burro entende. Então, no segundo tópico, o Camerino buscou estabelecer a relação entre o liberalismo e a igualdade. Para isso funcionar, ele realiza um percurso partindo lá da antiguidade, em Aristóteles e o conceito do Aristóteles de justiça, e passando pela sociedade estamental medieval e, por último, chegando na modernidade e no pensamento contratualista. Seu ponto é que sempre foi reconhecida certa igualdade no gênero humano, apesar das nítidas diferenças. Ainda assim, não havia mobilidade social nessas organizações. Somente na modernidade, através do mercado de trabalho, isso se tornou possível. Ainda que ele não deixe lembrar, essa sociedade produziu a divisão em classes, que é fonte das desigualdades modernas. Mesmo nesse movimento histórico que tornou o liberalismo um pensamento hegemônico, o caminho foi muito longo até a conquista do sufrágio universal. Como a gente viu no caso do direito aos votos das mulheres que a gente discutiu antes aqui. O Camerino também vai lembrar que, por muito tempo, o voto censitário foi a prática de regimes liberais, né? E aí, nessa prática, caso vocês não saibam, né? Não sei se a gente explicou que é sufrágio também, às vezes o ouvinte não tá ligado. Sufrágio é o direito a voto. E o sufrágio censitário é você restringir os direitos políticos, a participação política, aos detentores de terras ou de rendas. Então, não é todos os indivíduos da sociedade que vão ter esse direito. Só quem tem bufa, grana. Teve liberal que até defendeu a escravidão, certo? Então, o negócio é complicado. Quer dizer, não só o sufrágio censitário, que dependia, né, da quantidade de patrimônio, mas também defendeu a escravidão. E era, ainda assim, se dizia, pelo menos, liberal. Então isso que é o curioso, né? Que o caráter de igualdade realmente nunca não esteve umbilicalmente ligado ao liberalismo de início, pelo menos. Isso mostra que o liberalismo ele se relacionava com a igualdade, mas num caráter mais jurídico do que político. Igualdade de tratamento perante a lei. No caso da escravidão, nem perante a lei, né? Quer dizer, mesmo o fim da escravidão já foi um avanço nesse aspecto. A justificativa era que os não proprietários não gozavam de autonomia e instrução necessária para exercer o poder político. Sendo assim, servos, mulheres, empregados, todos eles estavam de fora, pois eram submetidos aos seus maridos, empregadores e donos. O Camerino apresenta que esse raciocínio se estende até o pensamento do Kant, pois é ele que defendia que o direito político de quem tivesse personalidade civil e todos aqueles heteronômos não a possuíam. Somente a ação econômica independente caracterizava a liberdade. A diferença para o Locke é que, para ele, isso só se apoiava na propriedade privada, enquanto que para o Kant isso se apoiava no trabalho. Eu acho que é meio tipo assim, o Kant incluiu os trabalhadores liberais dentro da possibilidade do voto. Por quê? Porque como eles eram autônomos, digamos assim, suas finanças não dependiam de ninguém, eles poderiam ter essa, como é que é o nome? Personalidade civil. Eu acho que até um ponto atrás, Rodrigo, eu acho que para o Kant é a atividade de produzir, mesmo que não necessariamente você seja o dono do produto produzido, que faz você ter esse direito, e não necessariamente você ser dono de um patrimônio. Você ter uma propriedade, ter um acúmulo de propriedade em seu nome, sabe? Mas se você for economicamente ativo, já te daria esse direito, pelo que eu me lembro. Interessante, porque nessa distinção que vocês jogaram o heterônomo ali sem explicação, a gente tem do outro lado o autônomo, né? Então é a separação entre quem vai poder se distinguir de outro que está impondo, controlando, manipulando. Exatamente por esse motivo, para alguns autores é o liberalismo ético do Kant que vai iniciar o processo de conciliação entre a liberdade e igualdade, ou seja, o processo de amor, de casamento, de matrimônio entre democracia e liberalismo que hoje se amam tanto. Em síntese, no nascimento mesmo do pensamento liberal, ele não guardava uma relação necessária com as ideias democráticas. Mas as situações históricas acabaram produzindo essa aproximação. O Camerino vai ressaltar que os primórdios do liberalismo social se encontram em Alex de Tocqueville. O autor francês destaca que as sociedades modernas têm tendência democrática
e buscam a igualdade através da liberdade ou do despotismo. Para Tocqueville, a democracia significa uma equalização das condições de vida e de oportunidade. Aqui é importante a gente destacar a necessidade da existência de mobilidade social, o que vai significar que as distinções de ordem e de classe não são mais absolutas. Ou seja, não existe mais distinção hereditária ou privilégios inatos que separam as pessoas. Os níveis sociais e os modos de vida, eles são mais uniformes, eles são mais flexíveis. Mas ouvintes socialistas, não fiquem felizes. Esse desenho da democracia do Tocqueville não significa que as pessoas vão ser economicamente iguais. Tendo em vista que as profissões e honrarias são diferentes, vai acabar produzindo ainda aquela diferença, aquela desigualdade econômica. No entanto, para ele, potencialmente, teoricamente, elas teriam acesso, elas seriam acessíveis a todas essas honrarias e essas profissões. O ponto é que, para o Tocqueville, as sociedades modernas elas são industriais e comerciais, e não mais sociedades militares. Nisso, o Camerino ressalta que o Marx e o Saint-Simon também concordam. A divergência com Marx estaria no fato de que o futuro, por ele previsto, era catastrófico no quesito concentração de renda. Já o Tocqueville previu um aburguesamento da sociedade, o que hoje a gente chamaria do crescimento de uma classe média em detrimento da classe de pobres e ricas. Na sua famosa viagem para a América em 1800 e bolinha, Tocqueville percebe que algumas características da sociedade nascente lá nos Estados Unidos são bem peculiares e interessantes. Por exemplo, o legislativo ele funcionava como um freio do entusiasmo da população. Os membros do legislativo eram os representantes do povo, só que, conforme as demandas emanavam da população, elas eram mediadas pelos representantes e não simplesmente representadas. Ali no legislativo, os interesses eles se encontravam, eles eram negociados pragmaticamente, eles eram devidamente traduzidos na forma de leis, ou seja, você tinha esse efeito de aferrecimento, de conjugação dos interesses diversos. Ali nos Estados Unidos, que estava surgindo, você tinha liberdade de imprensa, você tinha o desenvolvimento de uma sociedade civil independente do governo, que tinha suas próprias propostas, seus próprios interesses, e que podia também participar das disputas econômicas e políticas. O Tocqueville percebe que ali na América o povo acabava participando ativamente do poder. Então, uma vez que tudo era decidido nas tais comunas. Comunas? Sério isso? É a democracia da América mesmo ou é a democracia da China? Do camarada Xi Jinping? É isso aí, ouvinte. Não se assusta, Comunas? não. As comunas eram um lugar de decisão do ordenamento jurídico local. Os estados americanos eram separados em condados e os condados em comunas. E ali o povo nomeava quem ia fazer as leis, quem ia executar, e formava um jurado, né, para punir as infrações. Eles também escolhiam os tempos dos mandatos, né? E assim o poder era dividido, controlado e exercido da forma mais democrática possível. Muito parecido com o modelo da democracia grega, que o Pedro já narrou lá no nosso episódio Democracia, não é não, Pedro? É bem isso mesmo. E o Camerino vai destacar que a grande diferença aqui é que lá na democracia grega, o grupo de pessoas que era reconhecida como um cidadão era bem restrito, deixando a ampla maioria da sociedade fora da participação política. Aqui tem um ponto que eu acho bastante interessante. Na perspectiva do Tocqueville, o mundo cristão inteiro está destinado à democracia. Ela seria um tipo de modelo secularizado do próprio cristianismo, porque ela acaba fortalecendo a autonomia, a responsabilidade, a liberdade e a igualdade entre os membros, né? Ou seja, a democracia é o ponto de culminância tanto do liberalismo quanto do cristianismo. Ei, Ismael, um democrata cristão. A presidente é 27, o nome é Ismael, pela família e pela nação. Ei, Brasil, o democrata cristão, pela igualdade e a felicidade da nação. A presidente é 27, é Ismael. Um outro elemento central que aparece no texto do Camerino, a relação desse liberalismo do Tocqueville com a pobreza.
essa relação vai vir para diferenciar as duas propostas de liberalismo social que nós veremos no decorrer desse e dos próximos episódios. O primeiro deles é o liberalismo, chamado pelo Camelino de totalitário, mas que eu prefiro chamar de radical. Ele tem inspiração nas ideias do Rousseau e depois no próprio Marx. O segundo, um liberalismo por ele chamado de mais democrático, iniciado por Tocqueville e depois tocado pelo Stuart Mill. O ponto central da atenção é a relação entre a igualdade e a liberdade. Como se buscar um equilíbrio entre elas e de que forma podemos alcançar esse equilíbrio e qual caminho a gente deve tomar? O Tocqueville tem um texto que ele discute essa questão, que chama O Ensaio sobre a Pobreza, de 1830 e poucos, depois da viagem, a famosa viagem para a América. Ele está lá viajando pela Inglaterra e ele conhece, Tocqueville era francês, né? E ele conhece o sistema de caridade público que foi construído lá na Inglaterra durante o século XVI. E esse sistema de seguridade social, ele era tocado pela igreja anglicana. E como é que eles faziam? Eles arrecadavam dinheiro através das doações dos membros da igreja e também através dos impostos que eram cobrados pelo Estado dos proprietários de terra. Parece que isso era um tipo de Bolsa Família britânico. E olha que doideira, ocupava quase 20% dos gastos do governo. Era a chamada Lei dos Pobres. Os beneficiários eram idosos, crianças e pobres em geral. Em dado momento, até trabalhadores empregados recebiam uma complementação de renda por estarem abaixo do mínimo exigido para sobreviver. Mas apesar de sensível à questão da pobreza, o Tocqueville não gostou muito desse cenário que ele viu. Para ele, a parte da população inglesa se habituou a ser sustentada pelo Estado. É aquela conhecida crítica de que não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Por causa disso, ele tinha muitos problemas com essa concepção de Estado assistencialista, porque na medida que ele criava serviços fictícios para empregar a população, ele também aumentava a quantidade de gastos do governo. É uma piada que os liberais sempre gostam de usar para debochar, é que a melhor forma de garantir o pleno emprego é substituir uma retroescavadeira por 1 milhar de pessoas cavando com uma colher de sopa. Esse deboche é clássico. Os liberais sempre jogam essa aí para mostrar que emprego por emprego não significa nada e tal. Mas essa é bastante a crítica que o Tocqueville vai fazer também, porque ele vai ver, por exemplo, que essa política pública ela vai gerar uma imobilidade. Então a pessoa não pode sair da cidade que ela está, senão ela vai perder o benefício que ela recebe. Além disso, vai ter todos os tipos de ineficiência no nível econômico, político e social. Então, justamente seguindo um pouco na esteira dessa graça sua aí, você vai ver a crítica dele. O ponto dele, me parece, é que a pobreza deve ser combatida e o Estado tem um papel nisso. Ele só não pode ser o executor, o empresário, o produtor. O papel do Estado seria outro. Seria o de regular e de fornecer a possibilidade da superação daquilo. Claro, via mercado. O exemplo da educação deixa bem claro qual é o ponto. O Estado deve sim ampliar a educação e oferecê-la, mas não executando essa tarefa através da estatização das escolas, mas fornecendo os recursos para os pais cuidarem diretamente da educação dos seus filhos, o que hoje é conhecido como aquele sistema de voucher. Agora você vê o Fagner, professor efetivo do Estado de Minas e da Prefeitura de Juiz de Fora, um podcast de professores do Estado de Minas, sendo contra a escola pública. Pode isso, Pedro? Não, e o mais engraçado é que essa fala do Tocqueville do século XIX foi reaproveitada pelo nosso chefe, que foi o Meu Zema, na campanha dele para governador. Eu não sei se é tão assim não, sabe por quê? Essa restrição do Zema com dinheiro público, ela é só no que diz respeito a pagar o plano de carreira do servidor, pagar aumento. Porque, por exemplo, móvel, televisão, freezer, Chromebook, vem aos montes, assim. Todo dia chega lá na escola. Vocês, por exemplo, já receberam o Chromebook de vocês da Multilaser? Ainda não. Estamos aí na expectativa. Mas a roçadeira e a máquina de lavar já chegou lá na minha escola. O que vocês estão vendo aqui, ouvintes, são 3 professores efetivos da burocracia estatal, independentes do governo, podendo aí fazer a sua crítica. Mas não é à toa que o pensamento do Tocqueville é precursor do tal liberalismo social, né? Se ligue nessas 2 propostas que ele imaginou. Primeiro, ele defendia a facilitação do acesso à propriedade fundiária, democratizando o acesso à propriedade. Eu não sei vocês, isso me parece reforma agrária. Eu nunca conversei com ele. Ele é um comunista, ele é um homem que adora aí a política venezuelana, a cubana. E,
para o choque dos liberais que estão nos ouvindo, ele achava que os trabalhadores, dos liberais de hoje, né? Ele achava que os trabalhadores deveriam ter um tipo de participação nos lucros e na gestão das empresas. E também a facilitação de crédito através de bancos e cooperativas. Ciro Gomes fez isso quando era ministro da Fazenda do nobre Itamar Franco, no dia 31 de dezembro de 1994, último dia de governo. Olha aí o camarada Fred fazendo uma participação igual a participação que eu fiz no último episódio. Mas cá entre nós, o camarada Tocqueville me deixa confuso. Não sei vocês dois. Em alguns momentos ele parece o pai do neoliberalismo. Em outros momentos, um sindicalista. Me lembrou o camarada Geraldo Alckmin. Um dia era acusado de fascista, de ladrão de merenda, e no outro virou socialista amado pelos progressistas. Eu acho que o problema aqui é o seguinte: o conceito de liberalismo e ele mesmo, eles foram se transformando conforme a sociedade ia evoluindo, né? Então a gente vê lá no livro que a Revolução Industrial, ela trouxe milhares de pessoas para as cidades. E as cidades não estavam prontas para esse aumento da sua densidade populacional. E por causa disso surgiu uma explosão de epidemias, revoltas, outros problemas sociais. E diante desses novos problemas, dessas novas questões, foram necessárias novas respostas que foi preciso criar mesmo, assim. Foi o que a gente falou mais cedo da razão. A razão liberal ela é modesta, ela precisa discutir, pensar, inovar, e aí as coisas foram se transformando, foram evoluindo, né? Então, mais para frente na história, vai vir o comunismo do Marx e vai mudar tudo, e mais para frente o comunismo vai cair, vai mudar tudo. Então, tipo, realmente os novos problemas, os novos conflitos influenciam na forma como as coisas evoluem. O que eu achei curioso é que parece que os próprios liberais notaram isso, né? Que criar direitos sociais era mais barato do que as consequências dessa desorganização, né? A miséria, a mendicância, a criminalidade, as epidemias. E é por isso que surge essa noção de que o Estado deve organizar e garantir as melhores habitações, um tratamento e distribuição de água e esgoto, e até mesmo seguro-desemprego. E a partir daí, tendo em vista que essas mazelas sociais impactam mais pesadamente os trabalhadores, muitos liberais, e em especial o Stuart Mill, vão defender uma maior participação política dos trabalhadores ingleses. É isso mesmo que vocês ouviram. O liberal Stuart Mill apoiava o cartismo inglês. Julgava que os trabalhadores já eram alfabetizados, que tinham acesso à informação, que ajudavam a construir a riqueza do país. Eles podiam mudar de empregador, não sendo, como acreditava o liberalismo germinal, heterônomos, e é por isso que tinham que participar, sim, politicamente. O que parece é que ocorreu um processo histórico de construção dos direitos, inicialmente civis, né, naquilo que foi chamado de liberdade negativa. O liberalismo germinal se levanta contra a tirania e o absolutismo em defesa do indivíduo. Ainda havia muita desconfiança a respeito de dar muitos poderes ao Estado. Um momento de estadofobia, que, aliás, estamos revivendo hoje, né? Exatamente. Depois das lutas por direitos políticos e pela ampliação do sufrágio, começa a fazer sentido uma nova disputa por direitos. Então vai vir aí uma organização sindical, a formação de partidos voltados para as demandas dos trabalhadores, né? Partidos trabalhistas. Esses grupos eram, de acordo com o Camerino, membros mais radicais dentro dos congressos liberais. Então veja só, ouvinte, os trabalhistas, os partidos dos trabalhadores, dos partidos sindicais eram os membros mais radicais do que das bancadas liberais. Que loucura é essa, Rodrigo? Mas faz todo sentido, né? Se você parar para pensar, o liberalismo era o progressismo da época e, de repente, não se tornou mais o progressismo. Passou a ser a parte que conservava a burguesia e os trabalhadores, os mais radicais, falaram: então nós precisamos migrar do Partido Liberal para a esquerda, a mais progressismo que os liberais. E aí surgem os partidos trabalhistas, né? Faz todo sentido. Por último, os direitos sociais. Discípulos do Mill, como Hobhouse. Como que fala isso? Hobgoblin. Hobgoblin? Que porra é essa? RPG isso? Hobgoblin. Então, o Hobgoblin é aquela variação do Goblin. O Goblin é aquele bonequinho pequenininho, né? O Hobgoblin é como se fosse uma... Hobgoblin é o caralho. Vamos continuar. Esse pessoal do Mill defendia a ampliação das liberdades positivas. O que seria isso? A distribuição de renda, senhores. Acesso ao consumo, renda mínima. Essa tendência que vai dar lá nos keynesianos que eu falei. Ainda faremos um episódio sobre eles e a versão brasileira dessa visão, o trabalhismo.
O ponto geral dessa visão é que a concentração de renda, lucro e pobreza faz mal para a economia, ainda mais no capitalismo de consumo. E é por isso que o Estado deveria intervir, regular e organizar a produção econômica. O quanto ele deve intervir é o que irá separar as tradições políticas, tanto liberais quanto as socialistas. Então, para deixar organizadinho para os ouvintes, os direitos de primeira geração são os direitos civis, que é a liberdade de consciência, a liberdade de expressão e reunião, o direito à propriedade e o direito ao livre trânsito. Os direitos de segunda geração são os políticos, a participação no governo, o sufrágio universal e a formação dos partidos. E os direitos de terceira geração são sociais. Contrato de trabalho, as condições de trabalho, férias, jornada razoável, direito de greve, saúde e educação. O liberalismo evoluiu assim, porque ele começa com uma defesa formal e legal do indivíduo, avança para uma forma mais democrática, que busca ampliar os direitos políticos, e termina culminando nessa forma mais social, com uma preocupação com a concentração de renda e o bem-estar da sociedade como um todo. Então, depois dessa maravilhosa vírgula sonora, a gente tem aquele bom e velho passar de copo, de caneca, pedindo uma esmola para os nossos ouvintes. Rodrigo, quem quiser apoiar ou não precisa copiar, pode apoiar de que maneira? Então, há 3 formas de você apoiar a gente. Lá no nosso Catarse tem uma que nós nomeamos magnificamente como o apoio socrático-kantiano, que é um apoio quase que de protesto, né? É um apoio que você não dá 1 centavo pra gente, porque você acredita, né, que é um dever moral você fornecer, colocar à disposição de todas as pessoas, de todo o público na internet, justíssimo, a filosofia. Então, nós estamos cumprindo uma função social e moral, como Sócrates. Você só sinaliza a estima que você tem pela nossa ação, mas não financia isso. Exatamente. Então, assim, a nossa participação nessa ágora virtual que é a internet, ela é fomentada. Você pode ir lá compartilhar nosso conteúdo, você pode dar uma curtida, que são coisas que não envolvem a deturpação financeira. Então, esse é o nosso primeiro apoio, o apoio socrático-kantiano. A segunda forma de apoio, você já não é tão, não rechaça com tanto ódio e com tanto vigor o dinheiro, e você vai fazer um apoio sofista pragmático. O que seria um apoio sofista pragmático? Você se transforma num mecenas do Não Precisa Copiar, porque você entende que nem todo mundo tem amigo rico, que nem o Sócrates, e sabe que o Não Precisa Copiar, nós somos reles professores do estado de Minas. Como é que era o príncipe de Weimar? Era esse, o do Kant, o brother do Kant? Kant não, pô, do Schiller. Financiava o Schiller, pô. É o príncipe isso. Príncipe Augustenburg. O nosso limite tá aí. Mas é isso aí, a gente não tem amigo príncipe nem amigo rico. Exatamente. Sabendo que somos professores do estado de Minas, um dos estados que paga o pior salário, você quer dar uma leve contribuição de R$5 por mês. E com isso você tem o benefício de entrar no nosso grupo secreto do Telegram, de interagir com o conteúdo do episódio enquanto ele estiver sendo feito, o material que a gente está usando, fazer indicações pra gente de filme, igual a gente faz todo episódio, e fazer uma votação nas artes que a gente produzir. Então, este é o apoio sofista pragmático. E por último, se você goza de uma situação financeira espetacular, você pode fazer o apoio idealista romântico. O que consiste o apoio idealista romântico? Aqui, gente, é para aquele dinheirinho que sobra, assim, você fala, pô, não preciso copiar, joia dos meus dias, podia ter mais, não preciso copiar, podia ter melhores microfones, vou mandar esse cascalho para eles aí. E nesse apoio idealista romântico, você não só quer ser o nosso mecenas, você quer ser o nosso principal financiador. Você olha e fala assim, o esforço que esses rapazinhos, que esses raparicos estão fazendo é maravilhoso, é fantástico, é extraordinário. Então, eu quero que eles possam se dedicar o máximo de tempo que eles puderem a isso, a só fazer o Não Precisa Copiar. Então, para você que tem este perfil, vai contribuir com a gente com R$20 por mês no apoio idealista romântico. Todas essas formas de apoio podem ser acessadas lá
no nosso Catarse, no nosso apoia-se do Catarse. O link está na descrição do episódio. E aí, senhores? Gostaram dessa primeira parte? Conseguiram ver essa caminhada do liberalismo, encontrando a igualdade, encontrando a democracia, chegando no elemento social, na preocupação social? O que você achou, Pedro? Eu gostei que dá pra ver como o conceito evolui, né? A gente vê o pessoal batendo boca de quem é liberal, quem é comunista, quem é isso, quem é aquilo. E esses conceitos simplesmente evoluem, né? Sendo conceitos concretos, tem uma diferença entre a teoria que está no livro e a prática que vai conseguir ser realizada. Então, num cenário, esses dois grupos aqui são alinhados, no outro eles não são, no outro essa palavra vai significar outra coisa. E esmiuçar essas diferenças, esmiuçar as semelhanças é um processo muito interessante que a gente enxerga bem como esses conceitos podem abarcar uma realidade que é muito mais interessante do que qualquer conceito sozinho. O que eu achei mais doido foi essa diferença do liberalismo francês para o inglês, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quer dizer, o francês é um liberalismo onde a democracia vai ficar mais radical, mas o Estado vai ser a ferramenta de efetivação das decisões democráticas. O inglês é já um distanciamento, né? Uma construção de uma sociedade civil mais forte e menos poderes para o Estado. Então, dois modelos de liberalismo completamente diferentes. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não só isso, né, Rodrigo, mas a demanda que hoje, se você vê um liberal falando, é uma demanda que o liberal dessa época aqui do 1000 vai completamente ser contra, entendeu? É bem interessante observar isso. Eu acho interessante também, em cima disso que o Pedro falou, é que muitas das discussões que a gente tem hoje e que são travadas sobre essas bandeiras de liberal ou socialista, ou progressista, etc., na verdade elas são só discussões que não têm muito a ver com o liberalismo ou o socialismo, mas tem muito mais a ver com conservadorismo ou progressismo, né? No século XIX, o liberal era o progressista, então ele queria falar sobre redistribuição da terra, ele queria falar sobre ampliação de direitos, que até então eram exclusividade da monarquia, exclusividade dos estados absolutistas das pessoas vinculadas a essas famílias, né? E depois isso muda, porque o setor da sociedade que o liberalismo defende, que é a burguesia, que encampou essa bandeira, acaba se tornando o setor mais poderoso. E aí passa a ser interessante para o liberal defender a conservação dos direitos. Então acho que não é muito de uma fundamentação teórica a respeito do liberalismo, essas mudanças de bandeira que ocorreram ao longo desses 3 séculos, né? Mas é sim uma questão de onde está vinculado o poder, né? Enquanto o poder estava do outro lado, o liberalismo defendia o progressismo. Quando o poder passou para o lado do liberal, para o lado da burguesia, ele passou a defender o conservadorismo, né? Por isso que essas bandeiras trocam de mão ao longo dos tempos. Eu acho que é mais sobre os princípios que regulam a ideia, e aí esses princípios eles vão ter que se realizar em lugares diferentes, dependendo das condições, né? Sim, pode ser. Uhum. Pô, tem uma série da Netflix que mostra o Estado absolutista francês lá antes da guilhotina, que chama Versalhes. Eu acho aquela série maravilhosa, cara. Vocês já assistiram isso? É boa. Eu conheço de nome, mas nunca vi. Muito boa, muito boa. A gente precisava de um filme também de sufrágio, né? Tem um monte de filme de sufrágio. Ah, tem o filme Sufragistas, né, que conta da luta das mulheres inglesas pelo direito ao voto, com a Meryl Streep, filme de 2015, que conta a história dessa luta das mulheres inglesas dentro do sistema liberal já, buscando o direito ao voto. Show. Essa série, a Versalhes, é meio que entrando muito, muito a fundo, sabe, na rotina de dentro do Palácio de Versalhes e do Luís XIV, nas suas loucuras e rompantes de poder e etc, mas assim, tentando dar uma humanizada nele também, né, mostrando seus dramas pessoais e tal, mas acho que dá pra ver bastante coisa do como era um governo absolutista, né, como ele meio que olhava muito pro próprio umbigo e a população não era nem considerada em nada disso. E eu acho que é isso que o liberalismo nasceu para
para combater no primeiro É, momento. aquele primeiro liberalismo, né, germinal. Por isso talvez a estafobia, né? A fobia do Estado, porque ele viu o Estado na sua pior forma. Faz sentido. Isso explica também os neoliberais, né, que viram depois a ascensão da União Soviética, então viram também um Estado autoritário. O Estado super presente. Ah, lembrei de uma série boa, hein? Série da HBO também. É uma série sobre o John Adams, político americano. A gente falou bastante do Tocqueville aí nesse episódio. E é uma série justamente sobre um dos fundadores dos Estados Unidos. Então você pode ver lá um pouco dessa democracia na América aí que o Tocqueville escreveu. A gente tem que recomendar o Democracia na América também, pô. Super tranquilo de ler e uma puta leitura. Você é o cara que fez parte de um grupo de estudos de democracia na América, mandou esse sem energia nenhuma, Fagner. O ouvinte não vai querer ler. O Cartas da Tolerância do Locke também pode anotar aí, que é um livraço também. Rápido, fácil de ler. E é tranquilo. E aí você vai ver a questão da liberdade religiosa no seu ápice. Vocês acham que o Homem da Máscara de Ferro também seria uma boa coisa? Mas aquele lá é muito mais drama, né? Não é? Mostra lá o Henrique VIII. É que botou gente lutando de espada, ninguém presta atenção na história. Ninguém vai prestar atenção no Estado. Não tem como. Botou os caras se degladiando com espada que não corta. Uma espada que tu tem que enfiar ela reta, senão ela não mata ninguém. Isso é fantástico. Então foi isso, querido ouvinte. Espero que você tenha gostado do liberalismo social, do seu primeiro episódio. Se você for liberal, espero que você seja um liberal social, né? Que é o mais digno de ser. E mais digno de ser dentro do liberalismo. A gente não recomendou a leitura do livro do Camerino, hein? Vamos fazer essa recomendação aí. Sacanagem. Esse episódio é uma recomendação de leitura. Mas a gente não falou até agora do livro, por exemplo. Claro que falei, falei no início. A gente tem que falar, então agora no final é hora de reforçar, né? Então tá reforçado aqui agora. Cadê o livro? Vou pegar o livro aqui. Pegar o livro. Leiam. Você tá com o livro aí mesmo ou você tá fazendo um teatrinho? Não, eu tô com o livro na minha mão. Luciano Caldas Camerino, O Liberalismo Social em John Stuart Mill e Norberto Bobbio. Editora Liberas? É isso? Assim que fala? Liberas. Então é isso, queridos ouvintes. Termina mais um Não Precisa Copiar. Voltem a ouvir o episódio do John Stuart Mill e do Norberto Bobbio. Adeus. Despede aí, Pedro Henrique. Um abração, pessoal. Abraço também pro Camerino, nosso grande professor. Um abraço, gente. Foi um prazer revê-los. Espero conseguir continuar participando dos próximos programas aí. Valeu. Agora que a Sabiá tá pagando, né? Você vai vir todo, safado. Então, logo no começo... Desculpa, o Pedro ia fazer uma vírgula sonora de novo? Não, é o pai dele fazendo. Eu já acostumei, porque você não tá acostumado com o Elfo da Floresta ainda. O meu pai é o Tom Bombadil, ele faz uns barulhinhos enquanto ele fica aqui durante a tarde, entendeu? Aí ele canta, ele faz uns barulhinhos igual o Tom Bombadil. É o mesmo rolê de ler aquele capítulo. É maneiraço, quando eu tô editando, Fagner, eu vejo movimentos da fala do Pedro quando ele não tá falando, que eu já sei que é o Tom Bombadil falando. Tá no direito dele, né? Tá, completamente. E vou te dizer um negócio, eu passei a apreciar muito mais a ideia do Tom Bombadil, que eu não gostava quando eu era moleque, depois de compreender que ele é um ser antiquíssimo, que as demandas urgentes e presentes são irrelevantes para ele. Por quê? Porque ele já viveu tudo. Ele já é um ancião de 93 anos, entendeu? Que já viu tudo, já viveu tudo, entende tudo. Então, tudo para ele é lúdico. Olha que lindo isso. Eu entendi muito melhor o personagem depois. O Gandalf o pessoal chega lá no Tom Bombadil bolado, pô, o mundo vai acabar ali de novo. Tá sempre acabando, relaxa. E começando, né? Relaxa, daqui a pouco volta.